Olá, estudantes! Então a gente vai começar agora, lembrando que nós estamos gravando uma videoaula para orientar vocês na produção da ação 5 de atividade de aprendizagem da disciplina EAD 296, Educação do Corpo e do Movimento. Então, nessa segunda parte da nossa videoaula, nós vamos estar falando das orientações didáticas para produzir essa atividade. Veja bem, com isso estou querendo ensinar a vocês a pedagogia da escrita, né? É mais do que produzir um trabalho, nós precisamos saber elaborar um trabalho. Então, com essas orientações didáticas, mais do que também orientá-los, que vocês tenham como referência que quando forem orientar os trabalhos dos seus alunos, também criem estratégias de orientações para que eles entendam. Acaba que muitas vezes a gente cria uma orientação didática desta e as pessoas que têm menos conhecimento, ou que trabalham pouco tempo com esse tipo de linha, ou que têm pouco caminho nessa perspectiva, se perdem. Então, nesse sentido, por isso estou aqui, para orientá-los nesta questão. Então, essa orientação didática, ela pergunta inicialmente, o que é observar? O que é registrar? Quer dizer, quando eu faço isso, eu estou provocando vocês, não no sentido de tentar simplesmente responder para mim, é para responder para vocês. Vocês sabem observar? Quer dizer, para observar e essa observação ter um sentido, ter uma lógica, até mesmo uma lógica acadêmica, uma narrativa interessante, é preciso que a gente crie eixos de observação. Para isso, vocês têm os itens de observação já colocados, que eu minimamente coloquei para vocês. Podem ter outros que vocês podem fazer. Espero que façam. Então, este roteiro, né, que eu coloco de observação, e é muito importante que vocês vejam, tem uma nota de rodapé colocado assim no final, que é um roteiro de observação sugerido pela professora Jane Candi, de um curso que eu fiz com ela, de métodos qualitativos em educacional. Ela é uma americana e nos ensinou a observar, né? Então é preciso aprender a observar e descrever e narrar uma cena. Com isto aqui, vocês estão aprendendo, de novo, mais uma vez dizendo, a observar cenas de um cotidiano que poderão ser depois, serão notas de campo de uma pesquisa, por exemplo, do seu TCC, e futuramente na sua monografia, no seu mestrado ou no doutorado, serão orientações de notas de campo do seu trabalho, do seu diário de bordo ou do seu diário de registro, o seu registro cotidiano das observações em que vai fazer no campo. Então, na verdade, essa é uma estrutura criada e elaborada, né, a partir das orientações desta professora, e que, se vocês consultarem a minha tese, verão como referência esse tipo de anotação. Então, é uma criação nossa, muito importante, inclusive, que façam a referência da professora Márcia como criação desse texto, né? Então, o roteiro para sua isso é um roteiro. Então, você vai iniciar você leve um caderno, né, você leve um caderno para observar a cena. Então, imagine que você está com o caderno na mão. Lá no seu caderno, você vai anotar a data da observação, a pesquisadora ou estudante, quer dizer, o seu nome, o número de estudantes observados. Então, é claro que se você estiver observando o recreio, você vai ver muitos alunos, mas dá para você fazer uma contagem e fazer uma média de alunos que tem ali circulando. Então, se for uma sala de aula, dá para contar exatamente quanto tem. Num recreio, numa entrada da escola, você vai fazer uma perspectiva de mais ou menos quantos alunos tem e você coloca o número de alunos observados. Então, esse quadro que tem um quadro escrito notas de campo descritivas. Então, veja bem, isso está explicando que você, num primeiro momento, vai chegar, fazer a descrição dos sujeitos. Estou vendo crianças dessa forma, em cima daquelas questões. Você vai reconstruir diálogos. Se você observar diálogo com as crianças, se observar brigas, se observar brincadeiras, então você vai descrever essas brincadeiras ou diálogos. A descrição do local, como é este local, descrever eventos especiais, se estiver acontecendo algum, descrever as atividades e os comportamentos observados. Então, entende que nesse primeiro quadrado
da esquerda é um quadrado narrativo da cena em si, sem o seu comentário, sem a sua análise. É uma observação pura e friamente de como aquelas pessoas estão naquele ambiente sem a entrada do narrador, sem que ele dê a sua opinião, sem que ele analise aquela cena. Num segundo momento, você anota, enfim, anotado todas as questões que você viu no ambiente, você tem um registro, uma nota de campo, né? Você vai levar esse registro para casa, vai lê-lo novamente, passar a limpo, é claro, e depois vai fazer embaixo a sua nota reflexiva. O que seria isso? Suas reflexões analíticas, as reflexões metodológicas, se é que existiram ali, se existia a metodologia. No caso, se for uma sala de aula, dá para pensar na metodologia da professora, né? Dilemas éticos e conflitos, quer dizer, ali, se for uma cena de recreio, dá para perceber como as crianças brincam, como elas se respeitam, como elas movimentam, como elas dialogam, né? Se tem conflitos. Se for numa sala de aula, isso vai acontecer, então você vai destacando essas questões e vai fazer, se necessário, esclarecimentos necessários. Então, veja bem, este é um roteiro de observação, não estruturado. Então, eu estou falando já de pesquisa qualitativa para vocês. Então, vocês estão aprendendo a fazer um roteiro de observação, de pesquisa, vocês estão com isso, fazendo isso. É um primeiro passo para pesquisa em educação. Mas por quê? Porque você vai se tornar simplesmente um pesquisador? Não, porque todo professor precisa ser um bom observador e um bom pesquisador. Pesquisar a própria sala de aula, pesquisar os seus alunos, pesquisar as questões, pesquisar o componente da sala de aula, os conteúdos, o currículo. Então, nesse sentido, você de um lado descreve, do outro analisa. Poderia fazer as duas coisas? Num terceiro momento você podia analisar, observando e analisando, mas você escolhe como você vai narrar o seu texto. No final é que a gente vai ver um texto completo, mas enfim, é um passo importante para o seu aprendizado, né? E enfim, não esquecendo então que você tendo a nota reflexiva, quer dizer, a nota de campo descritiva, e de um outro lado as notas pessoais, que é você observando a cena e fazendo a reflexão, e num terceiro momento, como lá na letra que a gente coloca na primeira nessa mesma página, sua autoavaliação, e na letra C, a reflexão que você faz o texto, que na verdade é essa nota reflexiva, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido a fundamentação filosófica dessa questão. Então, mais vocês estão aprendendo sobre a educação do corpo e do movimento. Junto com isso, estão aprendendo a observar, já com um roteiro, de uma avaliação, de uma pesquisa qualitativa que vai ser podido usar em outras disciplinas, no seu TCC, nas pesquisas que vocês realizaram para frente, e também os ensinarão a serem melhores professores, observadores do cotidiano, reflexivos da ação didática que realizam. Porque esta é a função do educador. Mais do que dar aulas, ele precisa aprender a se observar enquanto educador e perceber que tipo de aula ele faz, que tipo de educação ele produz e que tipo de formação humana ele congrega. Eu agradeço a vocês por estarem aqui mais uma vez comigo, finalizo essa explicação e num próximo encontro nós vamos falar sobre a 6ª ação de aprendizagem. Obrigado e fica meu abraço.